Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o nosso culto doméstico de hoje, lição 1, a igreja que nasceu no Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 4, para reflexão nesta hora. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos e queridas irmãos e irmãs, a igreja nasceu no Pentecoste como uma sociedade cheia do Espírito para cumprir a missão de Deus com poder, unidade e impacto transformador. No Pentecostes, Deus inaugurou algo novo e poderoso. Não era apenas uma festa tradicional judaica, mas o cumprimento de promessas antigas. Nesses dias, a igreja foi revestida de poder para ser o corpo de Cristo nesta terra. Uma igreja que nasce do Espírito é diferente de qualquer organização humana. Ela nasce com um propósito eterno. Quando o Espírito Santo enche a igreja, ela não permanece onde está, ela avança em direção ao propósito de Deus. Entendamos isto. Uma igreja nascida do poder do alto. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. O verbo aqui, cheios, indica uma ação completa e intencional de Deus. Não estavam apenas animados, não, estavam sim tomados pelo poder divino, para além de suas capacidades humanas. Nossa igreja, ela precisa nascer e viver cheia do Espírito para realizar o que Deus deseja de cada um de nós. Oh, aleluia! Sem o poder do alto, a igreja se torna um clube social. Com ele, se torna uma agência do céu para as nações. E começaram a falar em outras línguas. O falar em línguas no Pentecostes foi um sinal visível e audível da presença do Espírito. Não foi para confusão, não, mas para proclamação. Pessoas de várias nações ouviram em seu próprio idioma. Deus deseja uma igreja para comunicar a sua mensagem de forma clara ao mundo em que vivemos. Quando Deus fala através de nós, todas as barreiras caem por terra, conforme o Espírito Santo lhes concedia. A ação é totalmente atribuída ao Espírito, não a habilidades humanas. Eles eram instrumentos, não protagonistas. A igreja deve depender do Espírito para agir, falar e decidir. A igreja que depende do Espírito jamais será limitada por recursos humanos. Uma igreja nascida, sim, para a unidade. E todos foram cheios, não apenas os apóstolos, mas todos os discípulos presentes. O derramar foi coletivo, mostrando o propósito de unidade do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito caminha em unidade. Aleluia! O Espírito não divide, ele une para cumprir a missão. Analisemos o texto imediato, Atos 2:1, todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam em oração, perseverando juntos. O Espírito foi derramado em um ambiente de unidade e oração. Entendamos isto. Se queremos avivamento, precisamos cultivar a unidade e oração. Se queremos avivamento, precisamos nos dispor a isto. O Espírito desce onde há unidade que clama. Entendamos Atos 2, 42 a 47. Viviam em comunhão, partindo o pão,
orando e repartindo tudo. O Pentecostes produzia uma comunidade prática de amor. O verdadeiro mover do Espírito produz impacto social entre os cristãos, na sociedade, na igreja. O avivamento que não transforma relacionamentos é apenas emoção passageira. Entendamos, uma igreja nascida para impactar o mundo, impactar as nações. Atos 2:4-41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O resultado imediato do Pentecostes foi a salvação em massa. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja evangelística. A evidência do Espírito na igreja é o crescimento do reino de Deus. Atos 1:8, podemos compreender: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O propósito do batismo no Espírito é testemunhar. O Espírito nos capacita para missões locais e transculturais. Somos cheios do poder para sermos testemunhas, não apenas frequentadores. Atos 2:47. E o Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que haviam de salvar. A igreja viveu em contínuo mover de conversões, salvação de almas. Deus quer que vivamos diante de crescimento real e constante. Quando o Espírito opera, a igreja cresce sem precisar de artifícios humanos. Cristo enviou o Espírito Santo para habitar na igreja, mas antes ele deu sua vida na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. O Pentecostes só foi possível porque Cristo venceu a morte e prometeu o Consolador. Sem Cristo não há igreja nem salvação. Receba-o a cada instante como este Senhor e Salvador, e sejam cheios do Espírito Santo. A igreja que nasceu no Pentecoste é um modelo para os dias atuais, cheia do Espírito, unida em amor, impactando o mundo. Que sejamos esta igreja viva, cheias de poder, de amor e de missão. O mundo não precisa de templos bonitos sem vida, mas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Se a igreja de hoje for como a de Atos, o mundo verá Cristo ressurreto em nós, sem dúvida alguma. Que o Senhor Deus do céu abençoe a todos os nossos queridos e queridas. Oremos. Senhor Deus dos céus e da terra, capacita-nos para discipular outros com sabedoria e amor, para que o teu reino cresça através de cada um de nós, e encha-nos a cada instante, renovando em cada um de nós o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Convidamos aos queridos e queridas para irem e virem à escola bíblica dominical, em nome do Senhor Jesus.